CAP, Agricultores de Portugal, 1975-2025. 50 anos de atividade em defesa dos interesses dos agricultores e produtores florestais. 50 anos a contribuir para o rumo das políticas públicas e a estimular o debate de temáticas decisivas para o setor agrícola e florestal. Aqui estamos na via medieval romana, que dá acesso desde Rezende, não é? até à nossa freguesia, através da ponte romana de Carcavelos. Portanto, a ponte está sob o rio Corvo e foi aqui que nos inspirámos para a parcela e para a cultura das nogueiras. Portanto, a jusante da ponte, aqui embaixo, podemos ver o rio Corvo e ainda as nogueiras, portanto, que a família, os nossos primos, mantiveram sempre. As velhas já não estão, porque a nogueira branca tem uma duração de vida de 100 e poucos anos e, portanto, as nogueiras velhas já só há 1 ou 2 exemplares, já foram cortadas, já secaram, já caíram e, portanto, mas ainda conseguimos ver 2, mas foram plantadas igualmente o mesmo tipo de árvores. E foi aqui que nos inspirámos para a cultura da nogueira, porque vimos que era uma cultura muito bem adaptada ao local, são solos permeáveis, solos muito ricos em matéria orgânica, com umidade e, portanto, é o solar perfeito para as nogueiras. Esta via era a via que o Eça de Queiroz, ou uma das vias que o Eça de Queiroz utilizava, quando vinha a cavalo desde Tormes até à ilustre Casa de Ramires, que visitava com alguma frequência. A ilustre Casa de Ramires fica na freguesia de São Cipriano. Aqui estamos, por assim dizer, no início do projeto, foi aqui que tudo começou. Portanto, estamos junto à ponte romana de Carcavelos, perto da residência do meu avô, e, portanto, aqui foi o embrião de toda esta exploração agrícola. Estamos na parcela do Casal, é uma parcela com solo muito rico, é um solo que recebeu, durante muitas décadas, recebeu o bagaço do alambique, e, portanto, era aqui que se descarregava o bagaço e o solo e matéria orgânica, e o solo é muito fértil. Como o solo é fértil, nós optámos também por uma cultura que tirasse proveito dessa fertilidade. A minha avó plantou nogueiras brancas, Juglans régia, para produção de madeira e fruto. Portanto, havia aqui já por tradição, havia aqui uma produção de nozes e, entretanto, nós optámos por esta cultura. É uma zona que permite ter a cultura da nogueira sem rega, sem investimento na rega, sem a necessidade desse consumo de água a regar. Portanto, a partir do 4º, 5º ano, estas nogueiras não precisam de qualquer rega. Optámos pela variedade Lara, que é uma variedade muito produtiva e que tira proveito da fertilidade deste solo. Aqui estamos junto ao Ribeiro de Corvo, portanto, na margem esquerda, é o ribeiro da freguesia, que nasce no Monte São Cristóvão, na povoação de Felgueiras. Aqui tem em frente os moinhos, este ribeiro tinha dezenas de moinhos em funcionamento. Agora a seguir vamos ver a parcela que está mais próxima desta, também começa na cota dos 400 metros, esta está nos 420, as nogueiras. Vamos para a parcela do Olival, que começa nos 400 metros e vai até aos 500 metros. Estamos agora aqui na zona adjacente às nogueiras, o Olival da Arrifana e da Tapada. Portanto, era um olival tradicional, com a variedade galega, que é denominada na região pretinha. Pensamos, segundo a opinião dos peritos, pensamos que é um olival que terá 2 a 3 séculos, portanto o olival velho, que foi objeto de seleção clonal durante esses séculos. Nós tentámos manter os clones da galega, daqui, e em áreas exteriores ao projeto. Portanto, mantivemos as árvores velhas e há 2 parcelas, mais uma pequena, que mantêm a pretinha, a galega. Depois introduzimos numa parcela, uma cota mais baixa,
a variedade Cordovil, que era a variedade que já existia aqui no Olival, e introduzimos uma variedade nova, que é a Verdeal. Porquê é que pusemos a variedade Verdeal? Por duas razões. Primeiro, porque vai dar alguma longevidade ao azeite, em termos de vida útil do produto, e, para além disso, dá uma qualidade superior. A segunda razão foi que a Verdeal, por ser muito tardia, pensamos que pode ser a variedade futuramente mais adaptada às evoluções climáticas. E, portanto, o azeite vai ser no futuro feito com essas três variedades. Entretanto, no Olival mantivemos todos os bosquetes que havia de carvalhos, porque na interpretação do pré-existente percebeu-se que esses bosquetes, para além da mais-valia em termos de biodiversidade, estavam instalados nas parcelas com menor aptidão agrícola. E, portanto, os antigos, não foi por acaso, que nunca transformaram os bosquetes em campos agrícolas. Porque mesmo na época em que houve necessidade de produção de alimento, nos anos da recessão, nos anos 20, 30, mesmo nessa fase difícil, os bosquetes foram mantidos e não foram agricultados. Portanto, nós mantivemos todos os bosquetes, que aumentam as infiltrações da água, criam sombra para os funcionários nas horas de pausa, portanto foram mantidos todos esses bosquetes. Outra razão para escolher a implantação do olival aqui foi, como estamos perto de núcleos habitacionais, para além de haver uma proteção preventivamente contra os incêndios, né? Portanto, o olival funciona no todo como um aceiro de proteção dos núcleos habitacionais. Para além disso, é uma cultura com muito baixa aplicação de fitofármacos e, portanto, há um respeito pelas pessoas que habitam a aldeia. Estamos na parcela da vinha, portanto, a vinha, estamos inseridos na região dos vinhos verdes, na sub-região de Baião. Nós plantamos nesta vinha, duas castas recomendadas, a casta avesso, que é uma casta que está a mostrar muito bons resultados em termos de vinificação, e a casta Pedernã ou Arinto. Depois introduzimos uma casta, que é a casta Loureiro, na parcela aqui em frente, na parcela mais funda, de terrenos mais ricos, onde ela exprime todo o seu potencial em termos dos frutados e, portanto, conseguimos com isto ter uma casta que se está a mostrar das mais adaptadas ao aquecimento climático. Portanto, é uma das mais produtivas nesta região e mais adaptada a essas alterações. A vinha tem 4,4 hectares, aproximadamente, está localizada numa zona que já sabíamos que era uma das melhores zonas para a vinha, e foi por isso que se optou por esta parcela. As percentagens das castas, nós temos o Loureiro com 20%, temos o Avesso com 20% e temos o Pedernão Arinto com 60% da área. Esta parcela é regada, tal como todas as parcelas do projeto, é regada por gravidade, não existe recurso a energia nem recurso a painéis solares. Nesta parcela foi a única em que tivemos um problema, que pensámos que não conseguiríamos lavar os filtros de gravilha das estações de filtragem, que são lavados por inversão do movimento da água e que não havia cota de gravidade para tal. Para nossa surpresa, percebemos que quando o ponto de água está no máximo, conseguíamos inverter o movimento da água e lavar o filtro de gravilha. E, portanto, mesmo nesta parcela, conseguimos não aplicar os painéis solares. Portanto, todo o projeto tem zero energia ao nível da rega. Aqui na vinha e nas cercas, depois que vamos ver dos prados, todos os esteios foram reutilizados de antigas ramadas. Portanto, foram reciclados, e os esteios que estão aqui a ver em lousa são esteios que têm umas boas décadas e, portanto, que foram desmontadas as ramadas e foram reutilizados aqui nos bardos da vinha. A uva desta vinha é toda entregue na Quinta da Lixa. Já há muitos anos que trabalhamos com a Quinta da Lixa. A vinha é regada a partir de um tanque tradicional que foi reabilitado na sua cota mais alta. É importante dizer que todos os tanques
tradicionais que foram reabilitados para o projeto, para regar cada cultura, não são tanques cobertos. Porquê é que não são tanques cobertos? Porque a água está em permanência disponível para os meios aéreos em caso de incêndio. Nós temos um monumento nacional na freguesia, temos floresta, temos bosques pequenos de carvalhos, que aliás, como podem ver na vinha, foram todos mantidos, estão aqui à nossa frente, e portanto temos a água disponível para os meios aéreos. Foram retiradas, qualquer obstáculo que houvesse nesses pontos de água foi retirado para que os helicópteros possam aceder aos tanques em permanência. Para além disso, na época estival, no verão, a água permanece disponível para todas as aves e para toda a fauna que dela precisar. Portanto, esse foi também um dos pressupostos do projeto e penso que é extremamente interessante. Como não há bela sem senão, isso exige uma lavagem prévia de todos os tanques, que é um custo, no início da campanha da rega. Portanto, antes de iniciar as regas, todos os tanques têm que ser totalmente lavados e alguns deles, naquelas culturas em que a rega dura mais tempo, têm que ser lavados 2 vezes. Tem uma segunda lavagem a meio da campanha de rega. Todas as áreas das culturas estão em produção integrada, portanto não há cultura nenhuma do projeto que não esteja em produção integrada e as fruteiras, para além da proteção integrada, estão em processo de certificação Global Gap. Nós pensamos, a vinha iniciou a produção já há 2 anos, portanto está já com uma produção significativa, o olival ainda não produz, não é? E as fruteiras pensamos que todas iniciarão a produção comercial agora em 2025 e com isso obteremos a certificação em princípio, se tudo correr como previsto, do Global Gap. Portanto, é isto, a vinha foi preparada para se poder fazer vinho, não queremos fazer vinho, queremos continuar a fornecer uvas e não a fazer vinho. Porquê? Porque como o projeto tem várias culturas mais ou menos na mesma dimensão e escala, a fazer vinho desfocaria, pensamos nós, pelo menos nesta fase, desfocaria do todo do projeto. E nós não podemos comprometer o projeto no seu todo porque vamos fazer vinho. E, portanto, enquanto tivermos um bom cliente que nos compra as uvas, é esse o caminho. Portanto, aqui agora estamos na zona das fruteiras. É uma propriedade que começa na cota dos 570 metros, com a cultura dos diospireiros, seguida em altitude pela cultura das ameixoeiras. A cultura dos diospireiros foi uma inovação, é o diospiro maçã ou de roer, e que tem funcionado muito bem e pensamos que é um sucesso do ponto de vista técnico e até comercial. Tem uma comercialização muito difícil, tem uma monda de frutos e uma colheita, cada árvore tem que ser colhida 3 vezes, 2 vezes, portanto é muito exigente do ponto de vista cultural e do ponto de vista comercial, mas pensamos que é uma cultura que vale a pena do ponto de vista técnico e comercial. As ameixoeiras é uma cultura tradicional da região, sempre houve ameixas na região, e nós optámos por uma variedade tradicional daqui, que é a Rainha Cláudia, a Stanley e a Presidente. Portanto, temos 3 variedades para diversificação do risco, que tal como nos diospireiros. Nos diospireiros temos a variedade Sinchu, mais precoce, depois temos a variedade Fau-Fau e a Giro. O Giro é a variedade com maior poder de conservação, é uma variedade que inicialmente estávamos com algumas dúvidas, mas que está a mostrar-se muito competitiva em alguns aspectos. É uma variedade mais tardia e com poder de conservação, como já disse, muito bom. Aqui temos a variedade de ameixa Stanley, é uma variedade roxa de calibre pequeno-médio, com polpa esverdeada, e é uma variedade que comercialmente tem funcionado muito bem nos testes experimentais que fizemos, pois que o ano de produção comercial é agora em 2025. E, portanto, é uma variedade que pensamos que terá um futuro comercial bom. Depois temos a variedade Presidente, que é uma variedade cuja comercialização se vai destinar mais aqui à zona do Minho, é aí que o consumo é maior para a variedade Presidente. E temos a variedade Rainha Cláudia, que é uma variedade
que entra em produção muito mais tarde, uma variedade que não entra em produção antes dos 6, 7 anos, aqui com o nosso clima e com a exposição a poente como ela está. Agora estamos na cota dos 650 metros, portanto os prados em que temos uma área de prados permanentes, biodiversos, de regadio. Estes prados começam à cota dos 620 metros, logo a seguir às ameixoeiras, onde está situado o ovil. O ovil está no interface entre as plantações e os prados, para permitir o acesso direto, quer aos prados, quer às plantações. Os prados é uma área de cerca de 4 hectares, portanto são prados, como disse, biodiversos, de regadio, que são regados por aspersão apenas no verão e regados por gravidade. Aqui, como podem ver, temos ali o rebanho de ovinos a pastorear. Nós optámos pela raça bordaleira de Entrador e Minho, que tem aptidão de carne. É uma raça em extinção, é uma raça que está seriamente ameaçada sobretudo por ataques de cães asilvestrados. É muito difícil manter os efetivos na região de Entrador e Minho, porque os ataques de cães são permanentes e muitas explorações não sequer têm cercas que retardam esses mesmos ataques e permitem uma reação. Nós aqui temos uma área que felizmente foi muito bem preparada ao nível das vedações e das cercas, e isso tem-nos permitido aguentar o rebanho de alguma maneira, embora já tenhamos várias ovelhas mortas e temos ataques muito regulares de cães asilvestrados, que normalmente são cães da raça Casto Laboreiro. Entretanto, aqui esta área de prado engloba alguns bosquetos de carvalhos, portanto o pastoreio do rebanho, nomeadamente de inverno, quando os animais têm erva com muito teor de água e portanto necessitam de alimento mais seco, tem uma função muito importante, porque as ovelhas refugiam-se no pastoreio na parte florestal dos bosquetos. Depois temos uma área de prado acima na cota superior, em que se optou por não incluir cercas. Portanto, são prados abertos em que as ovelhas pastoreiam com a presença humana, nomeadamente quando há trabalhos nessas zonas, tudo isso aproveitando as sinergias das pessoas terem que fazer aqueles trabalhos. E pastoreiam também a parte florestal em liberdade. A floresta é uma floresta biodiversa de carvalhos, castanheiros e pinheiros. Os castanheiros são explorados em regime de talhadia e a madeira de pinho é de altíssima qualidade. Estamos em altitude, estamos numa encosta a norte, em que os crescimentos são muito lentos e em que os fustes são muito altos e cilíndricos. Isto faz que a aptidão principal das madeiras, nomeadamente do castanheiro e do pinho, é para madeira de obra. Estamos a falar de traves, barrotes, soalho, forro, portanto é madeira muito, muito densa, muito boa qualidade, mas como tem fustes mais estreitos e mais cilíndricos e mais altos, é uma madeira que está mais apropriada para a obra. Entretanto, existem também aqui espontâneos, loureiros, abrunheiros, há uma série de plantas espontâneas na região. Esta exploração decidimos, numa estratégia de mais médio e longo prazo, manter uma área de cultivo anual junto do núcleo da exploração mais alta, portanto, da propriedade que está em cota mais alta, decidimos manter uma área de cerca de 2 hectares para culturas anuais. Conseguimos, já desde há alguns anos, estar a fazer uma variedade local de centeio que estava seriamente ameaçada. Nós conseguimos encontrá-la e neste momento já fazemos nós o cultivo e a obtenção de semente anualmente para manter esta mesma variedade. Ela é importante porquê? Porque nesta região a pluviosidade é mais significativa do que na região de Trás-os-Montes e portanto, as sementes de Trás-os-Montes aqui têm mostrado sucessivamente insucessos ao nível da produção. E, portanto, é importante preservarmos esta variedade, que é a variedade local que está adaptada a esta região e à pluviometria desta região. Como culturas anuais fazemos o centeio, fazemos a batata, fazemos alguns hortícolas e agora, mais recentemente, introduzimos o trigo porque nós queremos
também ter o trigo a par do centeio para poder fazer o pão. Os cereais são moídos num moinho de água que ainda funciona na região, quando queremos fazer pão. O cereal é usado igualmente para a alimentação dos borregos e para ressemear no ano seguinte as searas. As batatas, optámos por variedades que potenciam uma cozinha tradicional, a cozinha tradicional portuguesa, portanto são variedades dentro do possível e dentro do que existe, com um bom poder de conservação, portanto são variedades que abrolham mais tarde, que têm um bom poder de conservação e que se adaptam aos pratos da cozinha tradicional portuguesa. Este rebanho da Bordaleira de Entre Douro e Minho é um dos poucos rebanhos existentes na região do Douro. A maior parte dos rebanhos estão situados na região do Minho. Este é um dos poucos existentes aqui e é um rebanho que está a ser melhorado e selecionado no sentido da obtenção do maior número de fêmeas pretas. Pronto, nós queremos ter um rebanho, se possível, todo preto, por várias razões. Entretanto, a lã não é valorizada na região, não paga sequer a tosquia, e nós fizemos um protocolo com uma empresa artesanal de produção de produtos artesanais de lã, que só trabalha lã da raça Bordaleira de Entre Douro e Minho. Esse protocolo permitiu-nos valorizar a lã significativamente, o que nos permite, pelo menos, pagar o custo de esquia com a comercialização da lã. Esta raça tem algumas valências, nomeadamente ao nível do aproveitamento dos matos. É uma raça que, por exemplo, se alimenta dos fetos secos, na altura em que eles estão secos, a raça come fetos secos, é uma raça que come silvas, é uma raça que é muito importante num contexto agroflorestal. E foi uma das razões porque se optou por esta raça. A fertilidade da raça é muito elevada, portanto estamos sempre a nascer borregos, é uma raça muito interessante em termos de fertilidade. Neste momento está a ser estudada e avaliada a hipótese de criar uma IGP para os borregos e para a carne da Bordaleira de Entre Douro e Minho. Agora estamos na cota dos 780 metros, no topo da plantação dos castanheiros. Portanto, isto é cerca de 1,5 hectares de castanheiros e cerca de 3.000 metros na cota inferior de nogueira preta. Os castanheiros, tratando-se principalmente de um aceiro de proteção da floresta contra incêndios, optámos por uma densidade mais baixa de castanheiros e por compassos de 10x10. A nível de porta-enxerto, optou-se pelo Marsol, que é um porta-enxerto que apresenta muito boas resistências às principais doenças do castanheiro e à secura, que é muito importante, e também apresenta um excelente vigor. O compasso mais afastado tem que ver para reduzir a probabilidade de propagação de incêndio que venha do pinhal adjacente, quer de poente, quer de nascente. Aqui este aceiro demorou muito tempo, a ideia demorou algum tempo a ser maturada, portanto, inicialmente começámos a pensar nisto em 2018 e só foi concretizado agora no início de 2025. Ele funciona como aceiro de proteção da floresta da freguesia, nesta zona, em que ele cria uma ruptura entre os fogos que vêm de poente com os ventos dominantes da Barra do Douro, e tenho que referir que há uma estrada alcatroada a poente também, e portanto com mais risco de ignições, e portanto este aceiro não permite a propagação desses fogos para a floresta localizada a este. Aqui, como podem ver, existe pinhal de regeneração natural, que tem cerca de 8 anos, em ambos os lados. Este pinhal foi ressemeado após o incêndio de 2016, de 11 de agosto de 2016, que foi um dos megafogos que ocorreu, talvez o único grande megafogo aqui da região, e que consumiu áreas de 3 freguesias. Nesse incêndio houve uma reaprendizagem, nós temos bastante experiência a nível de fogos florestais, mas aqui houve realmente uma reaprendizagem e uma adaptação a uma nova era. Os fogos hoje são de muito maiores dimensões e, portanto, é preciso um outro pensamento. E esse pensamento foi maturado durante cerca de 8 anos e nasceu este aceiro na cota mais baixa. Porquê?
porque é onde estão os solos mais ricos e, portanto, com maior potencial de produção. Nós estamos a falar de um solo que teve uma taxa de matéria orgânica média de 3,8%, e, portanto, aqui podemos ter uma atividade produtiva rentável e que nos ajuda a manter um aceiro de forma permanente, estruturante, que protege a floresta e o pinhal de regeneração natural. O pinhal de regeneração natural foi objeto de uma desmatação há cerca de 2 anos e vai este ano ter a segunda desmatação, o primeiro desbaste e a primeira desramação. Pronto. Nós não gostamos de fazer ações muito fortes sobre o pinhal, preferimos fazer 2 do que fazer uma, e como tal a desramação é uma desramação QB, estamos a falar de 1 andar ou 2 quando estão juntos, e depois 3, 4 anos a seguir repetimos a operação. Pronto. Há um objetivo de produção de madeira de qualidade e como tal tem que ser feito regularmente para que não hajam nós durante 2 toras pelo menos, ou seja, 6 metros do pinheiro não devem ter nós para permitir madeira nobre sem qualquer nó. Pronto. E portanto preferimos atuar todos os 3, 4 anos do que esperar mais tempo. Portanto vai ser feito este ano, como disse, o desbaste, desramação e desmatação em simultâneo, para aproveitar já os crescimentos de primavera das árvores que ficam e os crescimentos do próximo outono. E, portanto, o pinhal dentro de 1 ano terá um rosto completamente diferente daquele que tem hoje. Aqui ficou uma ilha, que era um outeiro de pedras, e, portanto, este outeiro de pedras não fazia sentido ser plantado e mantivemos uma ilha de pinhal no centro, o que é importante também em termos de biodiversidade e de outras atividades que temos em mente. A nogueira preta é uma espécie muito exigente, vamos ver, pensamos que vai funcionar. Foi feita, em toda esta área de castanheiro e nogueira, foi feita a calagem, porque tanto o castanheiro como a nogueira o exigem, nomeadamente em termos de disponibilidade de nutrientes, e foi feita uma adubação e tudo inserido no modo de produção biológico. Portanto, futuramente, quando quisermos certificar a castanha em modo de produção biológico, já todos os processos foram preenchidos. Não iniciámos ainda, não faz sentido, os castanheiros demoram 10 a 12 anos a iniciar a produção, não faz sentido iniciarmos o modo de produção biológico, mas todos os procedimentos já foram de acordo com essas práticas. Esta zona é claramente algo que é inovador no projeto e que distingue, em definitivo, este projeto. Criámos aqui uma ruptura permanente na floresta e, portanto, pensamos que nesta zona mais poente da floresta da freguesia, nesta zona mais poente, os mega incêndios estão controlados, salvo alguma situação que esteja fora de controle, mas em condições, em 90% das situações, os mega incêndios estão reduzidos na sua dimensão e nos seus efeitos. Este aceiro vai ligar com toda a zona de prados, no fundo, portanto a norte, no fundo da plantação, liga com toda a zona de prados e de plantação. Portanto, há uma continuidade do aceiro, desde a cota dos 570 metros até à cota dos 780 metros. O projeto da Valpuro é um projeto muito inovador, na minha opinião, porque consegue relacionar e integrar vários conceitos em simultâneo e preocupar-se com eles, porque desde a paisagem ao conceito ambiental, ao conceito dos recursos naturais, conceito da transição climática, à poupança de energia, aos recursos humanos, e por isso considero que é um projeto inovador e diferenciador dos projetos que eu, como agrónoma com experiência de 30 e muitos anos, 37 anos, não estava habituada a fazê-los desta forma. E, portanto, foi um projeto que me deu muito trabalho, porque não só esses conceitos todos em conjunto foram difíceis de conseguir concebê-los, como até na questão depois de ter que fazer a candidatura e para considerar todas as atividades que foram consideradas e que foram explicadas a nível das várias cotas e a nível das várias parcelas que existem, e pela dificuldade do formulário também ter a necessidade de se pôr as parcelas todas com as atividades todas, foi um processo muito complicado. Como se viu, acho que valeu a pena e, em resumo, pode-se perceber que o facto de haver as várias atividades permitiu
que se conseguisse com menos mão de obra que as atividades existam e coexistam ao mesmo tempo, porque aquilo que é preciso para uma atividade num determinado mês não é preciso para outras e por isso conseguimos que haja sinergias. O facto de haver tanques como este, onde eu estou sentada, que já existiam e que foram recuperados, e pelo facto de terem cotas a nível das parcelas superiores, permitiram que as parcelas fossem regadas sem energia. Foram tanques que foram recuperados e gastou-se só o dinheiro depois com as estações de filtragem e com as regas gota a gota nas parcelas. Foi outro aspecto diferenciador. Estes tanques também estão abertos e são utilizados depois para poderem ser utilizados seja quando há incêndios ou seja quando é preciso utilizar a água para outros fins, que também é muito interessante. O facto de os esteios terem sido aproveitados para se pôr nas vinhas e por isso poupou-se os postos que tinham que ser utilizados, também foi bastante interessante isso ter acontecido. E depois temos também o rebanho e, portanto, permite a economia circular, porque o rebanho permite que se utilize depois o estrume nas culturas e que se permite que que vá pastar às culturas e com isso também que o mato ou que aquilo que haja na entrelinha depois também acabe por ser pastoreado e isso é útil e haja economia circular na exploração. E depois também as pastagens que nasceram nas parcelas que antigamente eram parcelas agrícolas no meio da floresta e que agora foram recuperadas para parcelas de pastagem onde o rebanho também pasta pela floresta acima e a partir da cota superior onde foram plantadas as nogueiras e os castanheiros. Também foi uma recuperação interessante onde em corta-fogo existem culturas que futuramente serão de produção. Portanto, é outro aspecto que também considero bastante inovador. A questão deste conceito é que as políticas existentes não estão preparadas para apoiar este tipo de agricultura integrada, diversificada e que com este conjunto de situações, porque está tudo preparado para que a exploração agrícola tenha uma única cultura, em monocultura, que é aquilo que acontece no sul de Portugal e que não é o desejável nesta região, com cotas diferentes e com conceitos diferentes necessários para que os recursos naturais sejam preservados. E, portanto, foi uma dificuldade enorme em conseguir que os padrões que existiam para os apoios na exploração agrícola, conseguir fazer uma candidatura com este tipo de conceito. Foi de tal maneira a dificuldade que na primeira vez que veio, até veio reprovada e, portanto, teve que ser várias vezes contestado para conseguirmos chegar a algum lado, mas mesmo assim os apoios depois finais de fundo perdido foram baixíssimos pelos cortes que os técnicos fizeram por não perceberem os conceitos. E, portanto, apelo aqui que seja visto este tipo de situações que são importantíssimas para que se possa vir a apoiar este tipo de situações nestas zonas onde são de todo importantes para que possam ser replicados. Por fim, veio cá o técnico para vistoriar a exploração no âmbito do último pedido de pagamento e também ficou maravilhado com o que viu e considerou que esta exploração podia ser um caso de estudo para replicar na região e isso também foi bastante interessante e ficámos muito contentes com isso. É um projeto de família, é um projeto que está agora na 4ª geração, é um projeto que engloba 2 jovens e, portanto, há uma continuidade, a família colabora quando necessário e quando possível e, portanto, é um projeto que vem de trás e que pensamos que irá para a frente, para o futuro, é virado para o futuro e estruturado por um legado, por conhecimento, por experiência, por sabedoria. E isso pensamos que é importante para as novas gerações terem o alicerce que lhes permita estruturar a sua capacidade inovadora e a capacidade de construção de um futuro melhor.